Conteúdos exclusivos, produtos e fornecedores com a qualidade da Feira Hospitalar, networking com profissionais referência no mercado. Essa é a Hospitalar Hub, uma plataforma cheia de informações relevantes que fica disponível para você durante o ano inteiro. Queremos conectar toda a nossa comunidade de saúde para que as trocas de conhecimento e experiências sejam cada vez mais completas e frequentes. Sim, na Hospitalar nós não nos limitamos aos 4 dias de evento. Na plataforma, você vai se conectar com empresas, encontrar fornecedores e conhecer nossa vitrine de produtos, além de contar com nossa biblioteca e mais de 250 vídeos de eventos realizados por lá. É um amplo universo de conhecimento com mais de 30 anos de experiência e conexão. Unimos a nossa especialidade de conectar pessoas e negócios com as mais relevantes iniciativas do setor. Os profissionais de saúde podem se manter atualizados, realizar conexões com empresas e encontrar as melhores oportunidades de negócios. Afinal, queremos que você esteja conectado conosco 365 dias do ano. Hospitalar Hub. Combinamos ações digitais para manter nosso público conectado e atualizado. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso último evento do dia. É um prazer estar aqui com vocês e mediar essa mesa redonda sobre infraestrutura hospitalar, colaboração e integração para garantia da qualidade e segurança das instalações. Meu nome é Juliana Santos, eu sou jornalista do site Saúde Business, o portal de notícias oficial da Hospitalar. E antes de começarmos, eu queria lembrar que o Congresso de Infraestrutura vai acontecer nos dias 21 e 22 de maio, na Feira Hospitalar, e foi pensando especialmente para quem atua na área de infraestrutura e saúde. A proposta é justamente essa: trocar experiências, discutir desafios reais e compartilhar boas práticas com profissionais que são referência no setor. A edição de 2024 foi um sucesso e já estamos nos preparando para 2025 com esse aquecimento. A expectativa para esse ano é trazer ainda mais conteúdo e ampliar ainda mais as conexões. Hoje temos um convidado de peso aqui para bater esse papo, é o Valmor Brambila, Superintendente Executivo de Engenharia e Infraestrutura do HCOR.
O Robert, que ia estar aqui com a gente, participando desse bate-papo, teve uma urgência e não conseguiu participar. Então a gente já pede desculpas por isso, mas a gente não podia deixar vocês na mão. Então, boa noite, Valmor, tudo certo por aí? Boa noite, Ju, tudo bem? Como vai? Tudo ótimo. Então, Vamos tá bom. começar? Vamos começar, vamos começar. Acho que vamos tocar aí. É uma oportunidade super bacana para gente iniciar os trabalhos aí sobre o Congresso, né? A feira tá chegando, né? A gente tem bastante conteúdo para gente falar e levar para o evento, né? Para a feira nessa semana cheia de eventos e cheia de novidades. Então, acho que vai ser muito bacana, tá? Super agradecer o convite de estar aqui com vocês, é um prazer. E vamos lá. Bora. Responsabilidade, fechar a noite, hein? Vamos lá, sempre bom. Então, vamos começar falando do Congresso. Queria saber como é que o Congresso foi montado, quais são os temas principais, dá um spoiler mesmo. O Congresso, ele, né, eu vou dar um spoiler assim, mas olhando um pouco pro passado, né? Porque a gente sempre melhora o futuro, né? A gente sempre traz o futuro olhando o nosso passado, né? E realmente, como você trouxe no ano passado, nós tínhamos um seminário de infraestrutura hospitalar, a gente montou ele um pouco às pressas. E ele foi um sucesso. A gente teve recorde de público, tinha gente em pé, entendeu? Todo mundo super interessado nos temas que a gente havia trazido e o que a gente estava falando naquele único dia, né? Então, a partir desse sucesso, né, a partir desse evento, né, nós decidimos que para esse ano a gente ia trazer ele num formato um pouco diferente, num formato de congresso, né, onde a gente conseguiria trazer mais palestras, né, mais convidados e a gente linkar mais temas, né, mais temas para pro evento, né. Como a gente tinha um dia só no ano passado e a gente estava testando esse produto, né, é, a gente fez uma coisa um pouco menor e um pouco mais corrida, mas como a gente teve um pouco mais de tempo agora, a gente decidiu fazer algo maior e com mais temas e dar uma profundidade um pouco maior e um pouco melhor no que tange os temas aí de infraestrutura hospitalar e os grandes desafios, né, face a tudo que está acontecendo no segmento de saúde e no mundo, inclusive, né? Então foi um pouco dessa jornada que a gente fez. Então eu, Robert e Anderson, sentamos aí e construímos aí um evento muito bacana e tenho certeza que todos vão gostar. Ah, legal. Dessa vez bem mais aprofundado, né? Bem mais aprofundado, tá? Bem mais aprofundado. Então, assim, a gente está olhando muito a questão dos problemas com as questões climáticas, entendeu? Nós tivemos um ano muito complexo em 2024 com esse panorama geral de mudança do clima, então a gente não pode deixar de abordar, porque isso impacta diretamente a infraestrutura dos hospitais. A gente está abordando isso dentro de um tema de governança, um tema de sustentabilidade, né? Quando a gente traz a vertente do SG para dentro de tudo isso, né? Então a gente tá trazendo isso, estamos trazendo um pouco não bastante sobre projetos, né? Quais cases muito bacanas de hospitais, cases muito legais de projetos estruturantes que facilitam muito a operação. Então a gente está trazendo a operação para dentro do Congresso também falando qual que é o impacto dos projetos na operação e como que a operação ela se desenrola com várias outras temáticas, inteligência artificial. Então, assim, tá muito completo, muito bacana. E também estamos trazendo alguns modelos aí de construção, alguns modelos de negócio que estão sendo muito utilizados no mercado hoje como uma opção face às crises que a gente vem vivendo aí no sistema de saúde. Então, ele tá com temáticas bem complementares uma com a outra e sempre trazendo atualidade, né? Eu acho que isso que é o importante desse evento, a gente trazer o que está acontecendo hoje, né? E o que a gente tem que fazer para poder se reinventar, para a gente poder projetar melhor os nossos hospitais, para a gente poder operar melhor os nossos hospitais. Então, a gente está trazendo uma gama de temáticas e informações com foco em tudo isso, tá? E para quem que você falaria que se destina
esse congresso? Quais os profissionais que não podem faltar nesse congresso? Para mim, nenhum profissional pode faltar, né? É que assim, muita gente. As pessoas têm um pouco uma visão que a área de infraestrutura ela é uma área mais nichada por ser muito técnica, né? Mas não é bem por aí, né? Eu acho que a gente sim quer ter o público engenheiro, o público técnico, isso faz bastante sentido, os arquitetos, mas isso é o tipo de evento fundamental para um administrador hospitalar, tá? Para os economistas que operam o dinheiro dentro dos hospitais, para os CEOs, e assim para os diretores de operação principalmente, porque a gente sabe que faz bastante diferença, entendeu? Então, os temas eles servem para todos. Então, eu diria que é para um público geral. Tá? E cada vez mais a gente vai tentar furar essas bolhas para que a gente consiga trazer mais gente e isso se torne cada vez mais multidisciplinar, porque a área de infraestrutura hospitalar ela tem que ser uma área estratégica dentro das instituições. Então a gente tem falado muito sobre isso e a gente vai conseguir continuar insistindo nisso. Você falou de diferencial, eu queria que você citasse, né, qual é o impacto para os participantes e citar alguns diferenciais desse evento. Eu acho que assim, o impacto ele vai ser, a gente pretende que seja um impacto muito positivo para todos, tá? Porque a gente está trazendo palestras com temas muito importantes e imprescindíveis para a operação e para a gestão dos hospitais hoje. E fora que os palestrantes estão muito legais, né? Então a gente prezou por construir mesas de discussão, palestras magnas, onde a gente tenha uma desconstrução do cenário e depois uma reconstrução desse cenário, para que a gente tenha assim, qual que é o problema, mas qual que é a fonte de solução e o que que a gente tem que olhar para que a gente se provoque, né, para que a gente possa realmente melhorar o sistema, entendeu? E não só focar no projeto, eu tenho que projetar aqui, escolher a cor, definir qual que é o equipamento, vou fazer a manutenção porque eu tenho que fazer. Não, então a provocação era um pouco maior, né? Então eu acredito que a gente tem uma expectativa muito grande que a gente possa entrar na cabeça de cada um ali com um pouco do que a gente viu e tem acontecido no mercado e o que a gente tem de expectativa aí para o futuro e pro presente também, né? A gente fala em futuro, mas o futuro já é o presente, né? A gente tem que pensar um pouco dessa forma. Com certeza. E a gente tem visto, né, grandes consolidações e mudanças no mercado, afetando muito o ciclo da receita dos hospitais mesmo. Como isso tem impactado na área de infraestrutura? Isso é um pouco da desconstrução que eu acabei de te trazer, né? Porque a gente sabe que o setor de saúde no Brasil ele vem vivendo um dia após o outro, vamos dizer assim, né? No ano passado, as operadoras de saúde todas estavam com déficit, né, prejuízo, e isso foi muito impactante para todos os hospitais privados porque isso impactou diretamente o caixa, impactou diretamente o resultado das instituições, né? E das operadoras, né? E isso diretamente impacta os hospitais, né? Por quê? Porque as operadoras elas tiveram que fazer, né, se reestruturarem para que as coisas, para que o resultado delas voltasse a acontecer e a gente tivesse um pouco mais de sustentabilidade no sistema. Porém, a gente sabe que isso afeta diretamente os hospitais, né? Porque se as operadoras elas, como fonte pagadoras, elas têm um déficit, algum problema, para quem ela paga, a gente vai acabar tendo um problema, né? Então, o que que impacta isso no final do dia, né? Toda essa crise, apesar de no último ano, né, no final de 2024, a gente já ter obtido aí um resultado um pouco melhor para as operadoras de saúde, né? Apesar das dificuldades e do impacto que esse resultado, como foi atingido esse resultado, impactou muito os hospitais e a gama de fornecedores e prestadores de serviço, tá? Mas a grande resultante, qual é, né? Que os hospitais, como tem problemas com as operadoras, como tem problemas com o sistema de saúde e toda essa
essa dificuldade que todos nós passamos, né, os hospitais retraem investimento, né? Então, acho que no final do dia, o grande problema é esse, né? Os hospitais no Brasil, a gente está falando em quase 6 mil hospitais, se eu não estiver falando com a informação incorreta, e assim, pequena porcentagem dos hospitais tem uma acreditação hospitalar. E É e verdade. isso traz um impacto muito grande. Por quê? Porque os hospitais não têm dinheiro para investir. E se eu não faço investimento em infraestrutura, cada vez mais a gente deprecia esse negócio, né? Então, a gente tem que lembrar sempre, né, que o hospital, quando a gente fala da estratégia dele, né, ele precisa do tijolo. E sem o tijolo, a gente não tem o hospital, a gente não tem estratégia, a gente não tem receita, a gente não tem sustentabilidade. Então, uma coisa não vive sem a outra, né? A gente precisa investir nas infraestruturas hospitalares. A gente sabe que sem isso a gente não garante perenidade e sustentabilidade dessas instituições, tá? Então, é muito importante que a gente veja isso como que a infraestrutura ela seja vista como uma área estratégica dentro das instituições hospitalares. Porque cada vez mais o negócio ele depende da sua infraestrutura, né? Então a gente tem que zelar por ela e a gente tem que fazer investimento para garantir que essa sustentabilidade aconteça. Querendo ou não, no fim do dia, né, o hospital leva saúde para as pessoas tendo um lugar para estar, né? Então é fundamental. Não existe negócio sem a infraestrutura, né? Então, isso é muito importante. E assim, e o cenário da saúde no Brasil é um problema, a gente tem um cenário de instabilidade e de insustentabilidade, então, e o que acarreta em não investimento, tá? Ou pouquíssimo investimento. E isso é um grande problema para todos, entendeu? A gente teve recentemente uma, uma notícia que os hospitais na Inglaterra, da NHS, né, que é um dos grandes cases de saúde no mundo, de sucesso no mundo, né, saúde pública, eles têm hoje uma dívida de mais de 11 bilhões de libras para que eles possam revitalizar a infraestrutura dos hospitais do NHS. Então, aí a gente vê, pô, não é só Brasil, entendeu? Porque muitas vezes a gente olha, pô, no Brasil, isso acontece porque é Brasil, não tem investimento, ninguém olha para isso, mas não é só Brasil. Isso talvez seja cultural nas instituições hospitalares no mundo, porque a gente vê falta de investimento para garantir que a infraestrutura ela esteja adequada, ela esteja saudável e possa garantir sim a perenidade das instituições e garantir o negócio, né, como uma fonte de sustentabilidade. Falando em economia, né, a gente viu aí nos últimos anos uma migração grande dos hospitais para um mercado cativo de energia, saindo, né, do mercado cativo de energia e indo para o mercado livre. Qual que é a tendência para os próximos anos do mercado de energia nos hospitais, que eu acho que também é uma fonte aí que você pode tirar uma economia, alguma coisa assim. Acho que assim é um dos cases que a gente está trazendo da parte de operação, né, e sustentabilidade é um case sobre mercado livre de energia e autoprodução, né? É um caminho sem volta, né? Os grandes países, né? As grandes potências mundiais, né? Todos praticam esse modelo, né? De distribuição de energia através do mercado livre. E o Brasil demorou para entrar, mas entrou e a gente não tem mais volta, né? Porém, o mercado ele é muito volátil, né? O mercado é muito volátil, ele sim gera uma economia para as instituições, né? Porque você está comprando de um fornecedor, comprando energia de um fornecedor de que você pode escolhê-lo, né? Então você pode barganhar o custo dessa energia, né? Apesar da transmissão você não conseguir fazer isso. Então você gera uma certa economia, mas o futuro, na verdade, vai ser cada um produzir sua energia, né? Então acho que a gente vai ter a opção de comprar isso a mercado, mas no final do dia a gente vai acabar produzindo a sua própria energia, e que são o que as grandes indústrias e os grandes hospitais estão começando a fazer. Então preparem-se porque a gente tem um case super legal no evento que a gente vai abordar muito esse assunto da autoprodução.
né, da gente produzir energia para o nosso próprio negócio. Isso gera mais sustentabilidade, sem dúvida nenhuma, tá? É uma economia, mas a gente tem toda uma questão ambiental, toda uma questão de governança por trás de tudo isso. Então, a gente traz o arcabouço aí do tema ESG para dentro do evento, para que a gente possa mostrar realmente, olha, as opções que a gente tem a mercado, e claro, todos os cases de sustentabilidade que vão ser abordados lá também, e os cases por conta das condições e mudanças climáticas do planeta aí também. É um assunto que não pode ser deixado de lado, né, De forma atualmente. alguma, de forma alguma. E agora me conta quais são os fatores críticos de sucesso para um hospital ter um bom plano diretor de expansão. A gente está falando aí de infraestrutura, então como que isso conecta com um planejamento estratégico do hospital? Como eu comentei com você ali, né, Ju, a gente tem uma questão que é assim, as instituições hospitalares precisam olhar a infraestrutura como uma área estratégica, né? Então, volto a falar do tijolo e do negócio, né? Um não funciona sem o outro. Então, assim, o negócio é super importante, super estratégico, mas a questão do tijolo é super importante. Então, ele tem que ser tratado de forma estratégica, né? Então, quando a gente fala em plano diretor, a gente fala em crescimento das instituições, a gente fala de adequações das áreas para o momento que o mercado exige, né? Porque quando a gente fala, a gente constrói um plano diretor de crescimento, de investimento, de sustentabilidade da instituição, isso tem que estar linkado com o planejamento estratégico. Só que o planejamento estratégico das instituições hoje, eles não têm mais 5, 6 anos de duração, né? Onde eu quero chegar em 6 anos, em 5 anos. Não, eles têm durado um curto, eles têm durado muito menos tempo, né? Porque você olha, do nada a gente se planeja para 5 anos e entra uma pandemia, entendeu? A gente se planeja para 5 anos e eu tenho condições climáticas que estão me desfavorecendo. Eu planejo para 5 anos, mas eu tenho um déficit financeiro na saúde, entendeu? E assim, e aí a gente começa a ver onde estão todas as questões, todos os problemas e a gente não consegue se planejar. Mas independente disso, a gente tem que saber que isso vai acontecer. Então a gente, quando cria os planos diretores, a gente tem que prever tudo isso, né? E a gente tem discutido muito, né? E vamos abordar isso tanto no Congresso quanto em outras conversas, a questão de como a gente constrói os nossos hospitais e por que que a gente constrói os nossos hospitais, o quão flexível essas construções e as adequações dos nossos hospitais, eles precisam existir, entendeu? Elas precisam ser flexíveis para que a gente possa se adaptar às mudanças que vão acontecer, entendeu? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, tá? Porque os planos eles têm mudado em curtíssimo prazo. E a gente tem que se adaptar a essas mudanças, né? Então, acho que os planos diretores eles não vão se sustentar mais ao longo do tempo como a gente se planejava antigamente, porque a gente fazia assim, eu tenho um plano diretor, meu plano diretor, ele tem um orçamento de, sei lá, R$ 1 bilhão, como exemplo. Então, a minha instituição gera caixa, gera 100 milhões de EBITDA por ano. Então, quer dizer o quê? Se eu tenho 1 bilhão, 100 milhões por ano, então eu tenho um plano de 10 anos, entendeu? Possivelmente eu não vai chegar nesses 10 anos, possivelmente eu não chegue nos 5 anos. Então a gente tem que pensar em como que a gente vai se adaptar por tudo isso, tá? Mas é muito bacana a gente pensar e fazer a provocação para as instituições o quanto a gente tem que tornar a infraestrutura uma área estratégica dentro das instituições, né? Que tenha mais voz, que tenha mais investimento atrelado ao que tange aí as questões de crescimento da instituição e manutenção e perenidade dessa sustentabilidade, tá? Eu acho que a próxima pergunta já tem tudo a ver com isso, que é sobre os conceitos ESG, né? Ter um hospital com uma infraestrutura mais alinhada aos conceitos do ESG significa necessariamente um custo de operação mais alto? Acho que é uma pergunta boa aí de se fazer. Como É, conciliar essa realidade com os desafios do dia a dia, né, do gestor de infraestrutura?
Assim, há controvérsias, né? Quando a gente fala de ESG, a gente está falando do meio ambiente, está falando da parcela social, a gente está falando da governança dessas instituições, né? Então, assim, a gente precisa ter uma governança muito bem estabelecida para que todos os outros funcionem, né? Então, ou, se não muito bem estabelecida, uma governança mínima, né? Dentro das instituições. E aí a gente traz muito a questão do meio ambiente, que normalmente é o que está mais à tona, e vou até dizer, talvez mais à moda, né? Então a gente olha muito para isso, né? Por quê? Porque é onde a gente pode gerar uma certa economia, onde a gente pode trazer montar uma estratégia de imagem, e marketing para as instituições, isso faz todo sentido e é ok dentro da estratégia de processos ESG, né? Mas quando a gente fala de custo, quando a gente fala, assim, minha opinião é que a gente não, a tendência é que os custos operacionais eles reduzam, né? Quando a gente tem estratégias de ESG muito bem estabelecidas, tanto de governança quanto de ambiente, né? Então, assim, como nós demos o exemplo há pouco, né? Com a história da compra de energia. Poxa, vamos comprar energia no Mercado Livre? Vamos. Poxa, mas vamos buscar uma fonte de fornecimento de energia, onde ela seja uma fonte mais sustentável, uma fonte mais renovável, entendeu? O Brasil é dos melhores países no mundo, né? É um dos grandes países no mundo de geração de energia com fontes renováveis, né? A nossa malha, ela é abastecida com a maior parte é energia hídrica, temos eólica e temos solar também, que está crescendo muito. Mas a grande parte é hídrica, e o mundo reconhece o Brasil como um grande produtor de energia renovável. Então a gente tem que aproveitar isso e focar nas empresas onde vendem a energia renovável. Então, consequentemente, a gente tem um menor impacto ambiental e também a gente tem um custo menor por essa aquisição. Então, eu acho que a gente tem vantagem e a gente tem eficiência operacional nesse sentido, com custos menores, sem dúvida nenhuma, tá? Porém, para algumas instituições que, como eu falei há pouco, né, que deixaram de investir nas suas infraestruturas no passado, ou investiram pouco, a gente tem um problema, por quê? Porque eu preciso reinvestir, e aí onde pode ficar caro? Eu tenho que investir em infraestruturas mais sustentáveis, em infraestruturas que vão gerar mais valor para as instituições, entendeu? Então, acho que a gente tem que pensar um pouco nisso. Eu não diria que é mais caro, tá? Eu diria que ao longo do tempo a operação ela tende a ficar ela ser uma operação menos custosa, entendeu? Por todo o ganho de eficiência que a gente pode trazer. Porém, em algum momento a gente tem que fazer investimento, tem que fazer investimento, né? A gente deveria investir pelo menos a depreciação, né, dos ativos, né, dentro desse arcabouço de planejamentos aí de investimento que a gente faz, entendeu? Porque o mínimo é depreciação, para garantir que o prédio esteja up to date aí com as melhores tecnologias e trazer um resultado mais saudável, mais sustentável para as instituições. Legal. E agora vamos falar sobre a bola da vez, inteligência artificial. Muito tem se falado, né, no uso de IA em várias áreas, e eu queria saber como a IA está sendo usada na área de infraestrutura hospitalar. Se você tem algum exemplo, se a gente vai citar algum exemplo no Congresso Vamos. também. A gente não tem como não falar de inteligência artificial, né, gente? Eu acho que, assim, por mais que alguns digam que, isso é um hype, é um pouco de moda, não é. A gente tem a ferramenta à nossa mão, a gente tem tecnologia à nossa disposição, só que eu acho que a gente ainda usa pouco, né? Quando a gente traz conceitos de inteligência artificial para dentro da infraestrutura, a gente vê pouco case, a gente vê pouca aplicação, né? São poucas as empresas que trazem poxa, minha solução tem inteligência artificial. Quando a gente olha para a edificação, para a infraestrutura hospitalar, a gente tem automação predial, a gente tem os grandes cases de BMS, a gente tem os centros de comando operacionais de infraestrutura aí dentro dos grandes hospitais. Então, isso é muito bacana, mas a gente tem pouca inteligência artificial embarcada em tudo isso, né? Então, só que as possibilidades são gigantes.
elas são muito grandes, entendeu? Então a gente tem que abordar esse tema. A ideia dentro do nosso congresso é a gente trazer provocações para o público, a gente mostrar alguns cases, o que algumas instituições hospitalares vêm fazendo em termos de automação, em termos de integração com inteligência artificial, alguns trazendo projetos de operação com realidade aumentada, realidade virtual, que isso a gente já discutia há muito tempo, quando houve o hype do mundo da inovação e das startups aí no mundo e aqui no Brasil também. Então a gente quer provocar o público e a nós mesmos para que a gente traga esse tipo de tendência, esse tipo de solução para dentro dos nossos hospitais e a gente tente gerar mais valor, a gente tente trazer mais eficiência para os nossos hospitais e, consequentemente, a gente vai ter mais segurança, a gente vai ter resultado financeiro. E, de novo, vamos focar na perenidade, focar na sustentabilidade da instituição e assim por diante. Eu acho que o importante é sempre ver a IA como um suporte aí para ajudar a gente a melhorar nosso trabalho, né? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que eu estive em Curitiba há 2 semanas, num evento das Santas Casas. Eu fui falar de infraestrutura e um colega, grande amigo, falou sobre inteligência artificial em recursos humanos e assim, mas é para tudo, gente. A gente, nesse exato momento, eu estou com o meu celular aqui na mão, eu estou usando inteligência artificial, entendeu? Tem inteligência artificial o tempo inteiro aqui. Você está usando aí, entendeu? A gente tem algo embarcado aqui. E a gente tem que levar isso para dentro das instituições. A gente tem que entender como isso pode potencializar e como isso pode trazer benefício para nossa instituição, para a saúde de forma geral, entendeu? A gente tem muita oportunidade, sem dúvida nenhuma. Certeza. E nos últimos anos, a gente tem visto uma quantidade bem grande de M&As na área de saúde e a visão é muito financeira. Existe algo semelhante para a área de infraestrutura? Algum risk assessment? Você poderia dar um exemplo de quais seriam as vantagens? E assim, a questão dos M&As, né, ela é uma tendência para os grandes grupos, né? A gente vê grandes grupos aí, grandes fusões acontecendo, né? A gente tem operadoras de saúde se fundindo a a grupos hospitalares. A gente vê operadoras de saúde e grupos hospitalares que tem ativos hospitalares se fundindo a outros grupos hospitalares, porque ela não tem a expertise para tocar esse business, então tá fazendo uma fusão para que esse business ele seja tocado de uma forma mais apropriada e que traga mais resultado, entendeu? Então, assim, os M&As eles estão acontecendo, eles vão continuar acontecendo. A gente tem muito dinheiro na praça e cada vez mais os grandes grupos vão tomar conta. A gente tem aquela outra parcela, né, que são os hospitais filantrópicos, as Santas Casas, os hospitais menores que são privados, particulares, eles tocam de uma forma diferente, né? Então, assim, uma tendência desses pequenos hospitais também eles serem incorporados em algum momento aí pelas grandes redes, né? Mas quando a gente traz, né, uma avaliação de risco, né, para dentro do processo de M&A, quando a gente traz uma avaliação de risco para dentro de um processo hospitalar, dentro de uma ela é muito oportuna, muito oportuna. Por quê? Porque a gente pode olhar um risk assessment com alguns vieses, né? O viés de olhar só para a infraestrutura, para eu garantir a perenidade da edificação, como a gente falou ali, né? Entender o que realmente a gente tem na mão e, ao mesmo tempo, a gente tem que ter a avaliação de riscos para o negócio, né? Para o business hospitalar, hospital, de certa forma. Então, a gente juntar, né, isso, né? Se a gente junta isso, né, a avaliação de riscos do negócio com a avaliação de riscos da nossa infraestrutura, né, a gente traz a infraestrutura para aquele patamar que eu vinha comentando, né, que ele tem que ser estratégico. Então, a gente tem que compartilhar desse risco, né? Isso, as instituições elas precisam conhecer quais são os fatores de risco que a gente tem, né? E isso impacta diretamente quando a gente está fazendo um M&A também, né? Quando a gente olha para o mercado, uma aquisição,
Então, é super importante a gente trazer essa temática para dentro do nosso dia a dia e trazer essa temática com uma visão mais apurada para os níveis de alta gestão e governança das instituições, entendeu? Então, a gente está trazendo uma palestra sobre isso, porque a gente entende realmente que isso traz benefício, né? A gente só vê benefício quando a gente entende quem nós somos e o que nós temos, entendeu? E quais são os riscos atrelados ao que nós temos. E tá tudo bem. Risco a gente não elimina, né? Mas a gente pode mitigar. Então, uma vez que a gente sabe, a gente vai lá e mitiga ele. E agora, falando da área financeira e de custos, né? Sempre demanda da área de infraestrutura, dados de consumo de utilities, mas sempre fizemos por rateio. Evoluímos algo nessa área do tipo mediação setorizada? Acho que para você ver, né? Como eu falei lá no começo, a gente tem algumas temáticas desse evento, né? Então, estão trazendo o SG como muito forte, estamos trazendo os projetos como um braço super importante para sustentar tudo isso, e a operação, sem dúvida nenhuma, né? Ela não pode faltar, né? E quando a gente olha para esse case, que isso é um case, né? Que a gente está trazendo de gestão de utilidades, né? A gente, cada vez mais, a gente precisa nos conhecer, né? Então, a gente precisa saber o quanto a gente consome de água nas nossas instituições, quanto a gente consome de energia elétrica, e quanto mais a gente setorizar isso, melhor, né? Então, esse é um projeto muito bacana, né? Que está sendo desenvolvido em alguns hospitais e que a gente quer mostrar e a gente quer provocar as instituições hospitalares para que a gente possa evoluir com esses projetos, né? E cada vez mais a gente mostrar que é possível a gente conhecer, é possível a gente olhar com baixo custo, a gente com baixo investimento, a gente implantar projetos como esse. E sim, uma vez que a gente consiga setorizar essas medições, essas análises, o conhecimento desses consumos, a gente ganha muita eficiência. Então, a gente tem cases muito bacanas que a gente vai mostrar aí para vocês aí no evento. Então, e claro, o hospital ele sempre se, ele vai ganhar com isso, entendeu? Então, porque a gente ganha mais eficiência e, consequentemente, a gente até redução de custos aí na utilização das utilidades. Perfeito. Acho que esse é o grande tema, né, do congresso. E agora eu queria saber, o cliente-paciente tem uma percepção de quantidade muito seletiva. Como a infraestrutura influencia nessa percepção de qualidade? Somos mais promotores ou detratores? A gente tem que ser visto como promotor, né? A infraestrutura hospitalar, ela sempre tem que ser vista como promoção, né? Eu tive no evento a semana passada também onde a gente estava abordando os hospitais do futuro. E assim, existe uma grande controvérsia, né, com relação a isso, né, com relação ao que a percepção desse usuário, né? O usuário das instituições hospitalares, eles não são mais simplesmente pacientes, né? A gente discutiu isso, inclusive a gente discutiu isso bastante no último evento, né, no ano passado, que a gente tinha um painel onde a gente discutiu a experiência do paciente ali, com base na infraestrutura e no, na percepção do paciente com relação à arquitetura e tudo mais. E assim, existe uma controvérsia muito grande, né, que a gente vai deshospitalizar os pacientes no futuro, né, e que os hospitais eles vão existir para os procedimentos de alta complexidade, né? Mas ao mesmo tempo a gente está construindo hospitais cada vez mais complexos, cada vez mais maiores, né? Cada vez com mais infraestrutura e com mais arquitetura e com mais tudo. E assim, então ele acaba sendo um pouco contraditório, né? Então a gente tem que olhar muito para a experiência desse cliente, porque ele deixou de ser o paciente para ser um cliente. Ele não consome mais ali só a saúde, né? Ele é um cliente, ele vai nas nossas instituições hospitalares e se ele não for bem atendido, ele vai na do lado, entendeu?
Então, assim, a gente tem que olhar para isso, né? E eu gosto muito de provocar esse tema porque eu acho que as marcas, elas fazem muito parte dessa percepção do paciente, né? Então, eu estou numa instituição de grande valor dentro, no estado de São Paulo, a nível nacional, ou não estou, entendeu? Isso influencia muito. Então, a gente quer discutir qual que é o impacto da infraestrutura em tudo isso e o que que a marca tem a ver com isso também, né? Onde a gente consegue encaixar todas essas pontas, né? De ligar esses pontos. Então, a gente, esse ano também, vamos trazer um pouco sobre isso, né? E qual que é o impacto dessa infraestrutura, né? Em tudo isso. Ela é detrator, não é detratora? Então, eu vejo como um promotor sempre, né? Mas em algum momento a gente acaba incomodando, mas faz parte, né, da operação hospitalar, né? Ela é uma operação complexa, principalmente nos hospitais que estão instalados em regiões mais adensadas, onde a gente tem muitos vizinhos, muita vizinhança. Se a gente incomoda o paciente, imagina o vizinho e vice-versa, né? Então a gente tem que pensar em como que a gente pode potencializar essa experiência de uma maneira, de uma maneira mais fluida e quanto que essa marca, a marca daquela instituição pode impactar nisso também. Então a gente está bem otimista aí com esse tema e vamos com certeza trazer uma discussão muito bacana. É que às vezes é fácil você falar de experiência quando você é uma marca de refrigerante, mas falar de experiência quando você é um hospital é uma coisa completamente diferente, né? Você É, está você muda a lidando com a vida, saúde. exato, você muda a vida das pessoas, né? Então, Exatamente. e as pessoas quando procuram um hospital, elas estão fragilizadas, elas estão adoecidas, né? Então, depende muito, né, do que ela está buscando ali, né? E cada um tem a sua questão, né? E os hospitais, eles precisam se reinventar, eles precisam tratar essa infraestrutura, tratar o atendimento médico assistencial sempre de forma mais customizada possível, né? Então, é um grande desafio e, e eu acho que a gente tem que tentar ser mais promotor e dentro de tudo isso. E a gente tem ferramentas na mão aí para conseguir fazer isso sem dúvida nenhuma. Com certeza. Eu vi até recentemente uma matéria sobre como a arquitetura tem feito parte aí dos planos dos hospitais. É uma arquitetura pensada para o paciente e também pensada para o SG, né? É isso aí, é isso aí. A gente tem bastante disso, né? E cada vez mais com conceitos aí de humanização, neuroarquitetura, entendeu? Então, a gente está pensando sim, nós estamos pensando nesse cliente, nós estamos pensando em todos, em como atender, né, a todos da melhor maneira possível, de maneira mais sustentável e com a maior segurança possível, né? Acho que a gente não pode esquecer do quesito segurança desses pacientes e segurança médico-assistencial, né? A infraestrutura tem um impacto muito grande nisso também. Tem impacto na terapia desses pacientes. Legal. E agora, para encerrar, eu queria voltar ao tema principal da maioria dos hospitais, que é o problema no ciclo da receita. Gostaria de perguntar sobre o prisma de CAPEX versus OPEX, falando especificamente do aumento do número de projetos de aluguel de equipamentos de imagem pelos hospitais. Isso é uma tendência? Quais são os prós? Quais são os contras? Eu acho que assim, Ju, esse é um negócio que a gente discutiu ali atrás, né? A gente falou um pouco sobre isso. Os hospitais, por conta dessa crise financeira que as operadoras passaram, né? Esse déficit muito grande, né? Por conta de toda a sinistralidade, o aumento da sinistralidade para as operadoras. Então, a gente tem realmente um desafio, né? Um desafio porque os hospitais, eles não estão investindo, né? Falei disso também, né? A gente tem um déficit de investimento nos hospitais e consequentemente, na sua infraestrutura, né? Então a gente tem que se reinventar, né? Os hospitais precisam se reinventar e a gente tem falado muito sobre vários modelos, né, de negócio, né? Hoje a gente tem ao mercado aí várias opções de sale leaseback, onde alguns fundos de investimento, algumas companhias têm comprado ativos das instituições hospitalares versus a cobrança de um aluguel, né? A gente transforma no final do dia
a gente transforma o CAPEX, né, que os hospitais investem todo ano ali para modernizar suas estruturas ou crescer essas estruturas hospitalares em uma em um custo operacional. Então, eu acabo, muitas vezes, talvez reduzindo a sua margem, né, operacional para que caiba dentro desse esse custo adicional ali, porque eu estou deixando de investir que eu não estou capitalizado para isso, né? Porque o grande problema dos hospitais hoje é a falta de geração de caixa, né? A gente, assim, o ciclo de receita ele é muito complexo, né? A gente tem, hoje você atende o seu paciente, amanhã você vai receber com 90 ou 120 dias, né? Só que você está pagando o seu fornecedor com 30. Então a gente tem um déficit muito grande aqui de recebimento versus pagamento. E fora que dentro desse processo inteiro, a gente ainda tem o processo de glosa dos procedimentos que são realizados aí e pelas operadoras, né, e que os hospitais têm sofrido muito com tudo isso. Então, a capacidade de geração de caixa e investimento nas instalações e nos projetos de crescimento das instituições, ela está muito pequena. Janeiro agora, uma notícia super grande, né, nos jornais, no Valor, inclusive saiu que os hospitais não iam investir em 2025, né? E realmente, são poucos que estão realmente sustentando o seu perfil de investimentos. Então, a gente tem alternativas no mercado, entendeu? Seja um BTS, seja um BTS com aluguel, um sale leaseback. Então, a gente quer falar sobre isso também. Tá, por quê? Porque não adianta a gente rodar todo esse evento, mostrar as melhores tendências, os cases de sucesso, o que as grandes instituições estão falando, falar dos problemas climáticos, o que a gente precisa fazer, como a gente tem que preparar, se a gente não tem o dinheiro para fazer tudo isso, entendeu? Então, assim, a gente quer trazer toda essa cadeia e mostrar que existem alternativas. Tá? Que, se bem estruturadas e bem trabalhadas, a gente pode trazer a gente pode conseguir fazer que alguns projetos saiam da gaveta e a gente consiga aí sim gerar mais resultado para as instituições e tocar os projetos que a gente precisa tocar. Legal. Bom, pessoal, a gente está quase terminando o nosso bate-papo e eu queria deixar aberto para vocês o chat, se alguém tiver alguma pergunta. Já agradecer a participação de todos, do nosso curador, Valmor, que apareceu aqui corajosamente sozinho, sem o Robert dessa vez. E queria fazer uma última pergunta para você. Por Vamos que os lá. profissionais de infraestrutura hospitalar, os fornecedores, os gestores não podem perder esse evento? Acho que é um pouco de tudo isso que a gente falou, né? Porque tem muita novidade. A gente vai discutir problemas atuais, né? A gente quer discutir o que tá acontecendo na atualidade aqui, né? E quais são as dificuldades dos hospitais e um pouco do que está sendo feito para vencer essas dificuldades, né? Então, eu acho que, cara, é imperdível por conta disso, porque a gente quer realmente trazer um modelo e mostrar que é possível a gente mexer, é possível a gente mudar, é possível a gente trabalhar de forma diferente e tem muito case bacana, muita coisa acontecendo que a gente pode trazer para dentro dos nossos hospitais, entendeu? A gente a gente se concentra aqui nessa região sudeste com hospitais de excelência, né? E assim, com projetos grandiosos que são muito legais. Então, assim, que se um hospital lá do Nordeste conseguir pegar um pouquinho de tudo, desses projetos, do conceito do que está sendo feito e levar para pro seu hospital lá e implantar algo que seja pequeno, acho que o resultado vai tá bem atingido, entendeu, o Gil? Porque eu acho que a gente tem que expandir, né? A gente tem que expandir esse conhecimento. E a gente sabe que as pessoas vêm, né? Que os engenheiros, que os administradores vêm para ver esses projetos, essas tendências. E com certeza, assim, tentam implantar isso dentro das suas instituições, entendeu? E a gente está aqui para mostrar, para agregar, para ajudar, e a porta das instituições onde nós trabalhamos estão sempre abertas para todos. Acho que a gente tem que deixar esse canal aberto, não só o evento, né, mas para quem quiser enxergar isso de perto, tudo está acontecendo, a gente quer trazer.
A gente quer trazer as pessoas para perto para que a gente possa realmente dividir o que está sendo executado, tá? Então, eu não perderia, tá? Eu não perderia. Assim como foi no ano passado, um sucesso, a gente teve recorde de público, a gente teve temas muito legais, conversas muito dinâmicas e boas no evento. A gente acredita que nesse evento a gente vai conseguir obter o mesmo resultado ou melhor, com certeza. Com certeza. Vai ser um sucesso novamente. Com certeza, com certeza. Bom, acho que não temos Tem perguntas. perguntas? Tem perguntas, pelo que estou conferindo aqui no chat. Legal. Então, acho que temos. Muito obrigada, Valmor. Queria deixar um último recadinho, né? Que o nosso Congresso de Infraestrutura Hospitalar vai acontecer nos dias 21 e 22 de maio, no São Paulo Expo, durante a Feira Hospitalar. E as inscrições já estão abertas lá no site da Hospitalar, então só acessar e garantir a sua vaga. E lembrar também para o pessoal que dá para acompanhar toda a cobertura no nosso portal lá no Saúde Business, que a gente já está fazendo aquecimento também lá e vamos até depois da feira falando sobre hospitalar, sobre infraestrutura e todo o resto. E queria agradecer novamente a participação de todos e é isso. Muito bom, muito bom. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite, Ju. Esperamos vocês lá. Vai ser muito legal. Isso. Tchau, tchau.